Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023 e a gente está em um final de ano muito bom para quem está estudando para concurso, porque todos os dias a gente vê editais saindo e concursos muito bons aí, tanto para 2024 quanto para 2025. Então é a grande oportunidade para você conseguir pegar a sua vaga, mudar de patamar, mudar de vida, mudar a vida da sua família via concurso público, via se tornando um servidor público. Bom, eu queria falar para vocês sobre foco. Por que você deve ter foco? Principalmente agora que a gente tem esse turbilhão de informação, esse turbilhão de concursos disparando a todo momento. Você pode querer sair do seu foco e isso pode no final te prejudicar. Você atirar para todos os lados pode te prejudicar. E para isso eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês. Vou contar um pouco como é que eu comecei nesse mundo dos concursos e como é que foi. Talvez isso já ajude você a trilhar o seu caminho. Por quê? Porque é muito importante perceber que você não vai ser o primeiro a realizar tal coisa. Tá? Você pode aí tentar criar um método de estudo, um método para você passar no concurso público. Só que você vai perder muito tempo nessa pesquisa, nessa tabulação, nessa estruturação do método, quando na verdade o que você precisa realmente é estudar para o concurso, é focar no estudo para o concurso. Então, isso é tão verdadeiro que até mesmo em empresas de pesquisa, cientistas, quando eles descobrem algo novo, e não veio do nada, não veio lá, eu sou um cientista e eu aqui sozinho criei algo novo, criei um remédio novo que cura uma doença aí. Não. Ele utilizou do quê? Ele utilizou de todo o conhecimento anterior, todos os passos de pessoas que vieram antes dele. Ele utilizou esses passos, ele utilizou esse caminho, os critérios, até os erros daquelas pessoas, ele utilizou para dar o próximo passo. E você também deve utilizar dessa forma. Você deve utilizar os passos, seguir as pegadas dos exploradores que foram antes de você. E quem são esses exploradores? As pessoas que já passaram em concurso público, já são servidores. Principalmente aqueles que estão dispostos a te passar o conhecimento, a te passar essa informação. Porque eles vão te passar o método mais estruturado. E aí você não perde tempo criando o seu próprio método. Você perde tempo apenas... Perde não, né? Você ganha tempo focado no que tem que ser focado, que é adquirir o conhecimento para prestar a prova. Né? A não ser que você crie um método que você passe em um mês no concurso. Você, não, eu vou criar um método para passar no concurso com um mês de estudo. Só que esse seu método só vai ser validado se você passar no concurso. Porque enquanto você não passa no concurso, o seu método não é validado. Né? E eu acho que aqui o objetivo não é você criar um método, né, para passar no concurso em 2 meses. É você passar no concurso público, né? O dia que você criar um método que você faça as pessoas passarem em 2 meses, aí você vende o método. Mas a ideia não é essa, a ideia é que você passe no concurso, porque enquanto você não passar, o método não é validado, né? Então, a ideia dessa live é mais ou menos falar um pouco sobre isso. Então, lá em 2011, foi quando eu comecei a minha carreira de concurseiro mesmo, que eu decidi focar e estudar para concursos. Eu já havia prestado alguns concursos anteriormente, mas eu não tinha estudado, não estudava. Eu tinha o meu trabalho, eu não estudava para concurso, eu prestei para ver como é que é esse negócio de concurso. Né? Tanto é que o meu primeiro concurso foi o concurso de diplomata, que eu prestei, se não me engano, em 2009, né? Para ver como é que era. Queria saber ter mais informações como é que era um concurso. E aí ali, né, o diplomata era uma profissão que eu queria. Naquela época eu acho que é legal esse negócio de ser diplomata e tal. Só que aí ali eu percebi que era o que é o concurso público de verdade. Né? Que você vai lá e você apanha de todos os lados, principalmente se você não estudou, você vai lá e apanha de todos os lados, e aí você fala, não, eu preciso me dedicar para isso. Não é besterol não é brincadeira, isso aqui é papo sério. E aí que você começa a ter o quê? Foco. Começa a focar. Mas aí passaram 2 anos que eu fui me preparando para estudar para concurso público. Eu falei, eu vou fazer um planejamento aqui familiar, um planejamento financeiro para que eu possa me dedicar para os concursos públicos. Então eu fiquei 2 anos me preparando para isso. Fiquei de 2009, 2010 ali guardando dinheiro, trabalhando e guardando dinheiro para em 2011 efetivamente começar a minha trajetória de concurseiro profissional. E ali, nesse tempo, eu conheci uma pessoa, tem um amigo que ele tinha passado no concurso do ICMS São Paulo em 2009. E aí eu fui bater um papo com ele. Porque ali eu tive o primeiro estalo. Olha,
se esse meu amigo passou no concurso, e ele não é nada excepcional, ele é uma pessoa normal como eu também posso. Eu vou falar com ele o que ele fez. E aí ele me deu algumas dicas, falou, olha, eu estudei pelo material tal, eu peguei o livro tal, eu participava de tal fórum, e eu fui seguindo esses passos que ele deu. E fui adquirindo mais conhecimento, fui adquirindo material, fui conhecendo outras pessoas que também foram me ajudando nesse trajeto. E quando eu comecei a estudar para concurso público, o que acontece? Eu era recém-casado naquela época e a minha esposa naquela época já tinha conseguido um cargo público numa cidade no interior de São Paulo. Então a gente estava morando numa cidade no interior de São Paulo. E eu não tinha nenhum objetivo de sair de São Paulo. Família em São Paulo, amigos em São Paulo, a esposa trabalhando já num cargo público em São Paulo com difícil possibilidade de ser removida para qualquer outro lugar. Então, meu foco ficou, olha, eu vou ter que prestar as coisas para São Paulo, né? O meu foco vai ser São Paulo. Então eu comecei a estudar, né? E ali até prestei concurso do ICMS Rio de Janeiro, se não me engano foi em 2012, uma coisa assim, ou 2011, que foi até o concurso que teve o problema da fraude, né? Que 3 pessoas, os 3 primeiros colocados, fraudaram a prova e eles foram desclassificados e tal. Mas eu sabia que eu estava muito no início do meu estudo, acho que foi no início de 2011 mesmo, estava muito no início do meu estudo, eu sabia que eu ia prestar essa prova só para saber como é que era a prova e para uma prova de fiscal, porque meu foco então era ICMS São Paulo. Eu falei, eu vou lá prestar ICMS Rio para eu ver como é que é uma prova de fiscal do ICMS e entender como é que funciona essas coisas, e eu tinha alguns objetivos da minha trajetória. Eu falei, eu preciso ir bem em direito constitucional nessa prova. O resto eu ainda estou começando meus estudos, o resto ainda não está legal. Mas se eu for bem em direito constitucional, se eu fiz, era uma prova que tinha mínimo por matéria, eu estou feliz. Né? E no fim acabou que eu consegui fazer os mínimos por todas as matérias, exceto auditoria. Auditoria eu fiquei por 2 questões. Se eu tivesse feito os mínimos em auditoria, eu muito provavelmente teria ficado entre os 200 colocados ali que foram chamados no decorrer desse concurso. Mas até fiquei feliz por causa disso, porque eu estava no início da trajetória, e então acho que foi um bom indicativo de informação. Mas enfim, eu estudando para São Paulo. Então, aparece Receita Federal. Pô, Receita Federal vai prestar? Pô, acho que eu vou prestar porque a gente não pode se dar o luxo de não ficar prestando concurso. Você tem que prestar, você está no jogo para jogar. Você não está no jogo para ficar só no banco de reserva, só treinando. Você está no jogo para jogar. Então, pô, Receita Federal é um concurso da área fiscal. Ele tinha algumas disciplinas muito diferentes? Tinha. Então, mas eu vou prestar, vou ali, vou tentar adaptar o que dá para adaptar. Se não dá para adaptar, não adapta. Eu estou focado em São Paulo. E eu nem sabia, né, focado no estudo ali para o ICMS São Paulo, eu nem sabia que existia a área de controle, nem sabia o que era Tribunal de Contas, por exemplo. Aí, estudando, conversando, participando desses cursos, a gente percebe o que é um Tribunal de Contas. Aí eu vi lá, Tribunal de Contas da União, percebi que é um cargo muito bom você ser um auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União. Era um cargo assim que as pessoas falavam muito bem, porque é um órgão que valoriza muito o servidor, que dá muita parte de treinamento, muita parte do benefício, do bem-estar do servidor, né? Então é uma coisa que chamou a atenção. Só que as vagas para o TCU naquela época eram todas para Brasília ou para a região norte. Porque na época ali, 2011, o que mais havia eram obras do governo federal lá na região norte. Então, para mim, não interessava. Eu nunca prestei concurso do TCU. Só que, descobrindo o TCU, a gente descobre os tribunais de contas dos estados. Falei, pô, o que é isso? E vi que existem, inclusive, o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que também são excelentes órgãos, né? Tem uma estrutura para o servidor assim de forma excelente, em termos remuneratórios, em termos de qualidade de vida para o servidor. E eu descobri, né? Por quê? Porque apareceu uma prova do TCE São Paulo. Aí eu vi lá, a banca desse concurso era a Carlos Chagas, que também era a banca tradicional dos concursos do ICMS São Paulo. Então eu falei, olha, se tem uma maneira de treinar, né, o jeitão da banca, é prestar esse concurso aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Por quê? Porque o direito constitucional vai ser parecido, o direito administrativo vai ser parecido, o português vai ser parecido, a parte de raciocínio lógico e matemática vai ser parecida. O que vai mudar? A contabilidade vai ser parecida. O que vai mudar? Contabilidade pública, que era uma matéria que eu nunca tinha visto, entrou e é uma matéria forte nesse concurso, e a legislação específica de controle, legislação financeira, legislação de controle. Aí eu falei, bom, eu estou aqui estudando as minhas matérias base, eu preciso saber alguma coisa das matérias específicas, né? Então eu coloquei no meu planejamento de estudo para eu saber, para eu ler ali a lei do Tribunal de Contas, a legislação da parte de controle e aprender o que era contabilidade pública. Tive que aprender ali na marra, é uma matéria muito difícil, complicada, e tive que dar porque ela tinha um peso grande na prova, e então foi uma coisa que eu tive que colocar, mas sem perder o meu foco, né? Mas aquela época, 2011, 2010, 2011, foi uma época também de uma ressaca de concurso. Foi uma época que estava uma paradeira e muitos concurseiros, aí você vê, né, quem participa de fóruns, tem muito concurseiro que é o arauto do apocalipse, né? O cara, não vai nunca mais ter concurso público, não vai nunca mais, não sei o quê, vai demorar 300 anos. E aí esses caras ficam minando a energia das pessoas. E eu falei, cara, na verdade, para mim, foi muito bom que eu entrei nesse processo de estudar para concursos justamente numa época em que teve uma ressaca. Por quê? Porque eu pude me preparar com calma. Pude me preparar com calma, porque eu sabia que eu tinha um tempo de maturação. Eu sabia que, conversando com esse meu amigo que prestou e passou no ICMS São Paulo, em 2009, ele falou, olha, eu estudei tanto tempo. Eu estudei ali, acho que foram 2 anos, uma coisa assim, 2 anos, 3 anos. Eu estudei esse tempo, ele já tinha prestado 2006, o concurso de 2006 não tinha passado. Então ele já estava nessa briga de concursos aí uns 2, 3 anos. Então ele falou, ó, eu estudei tanto tempo e eu sabia então que era esse o tempo que eu tinha que trabalhar. E tanto é que no período de 2009 a 2010 eu me preparei financeiramente para aguentar esse período. Então, minha esposa também na época, ela já estava empregada, então tinha aí como segurar a onda da casa. Então eu sabia, tenho esse tempo aí para me preparar. Então é uma plantada semente. E não tinha, aí começou, né? Apareceu esse concurso aí do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e não tinha nem sombra, nem nada no horizonte sobre ICMS São Paulo. Então eu falei, eu posso então aqui dedicar um tempo, diminuir um pouco o meu foco em direito tributário, diminuir um pouco o meu foco, eu estava estudando já a legislação do ICMS, né? Diminuir um pouco a legislação do ICMS e botar essa contabilidade pública aqui para eu aprender esse negócio aqui. Para eu saber, né, pelo menos o básico ali, na hora que chegar a pergunta, eu saber do que se trata. E também a parte de legislação específica ali do Tribunal de Contas. Então era um concurso que ele foi regionalizado, ou seja, cada regional tinha já seu número de vagas, você se inscrevia só para aquela regional. Então, por exemplo, eu queria prestar para a regional de Campinas. Ali tinham 3 vagas, vamos supor, tá? Eu não lembro quantas vagas eram. Então você se inscrevia só para aquelas vagas. Então você podia ter notas diferentes e ser chamado ou não. E aí o que acontece? Foi até engraçado porque algumas pessoas nos fóruns falaram, eu vou prestar para Presidente Prudente, porque é uma localidade mais longe da capital e provavelmente vão ter menos interessados. E o mais interessante foi que o primeiro colocado do concurso foi para Presidente Prudente, foi o local que as notas foram mais altas. Eu acho que todo mundo pensou a mesma coisa e aí ali ficou o local com maior concorrência. Eu prestei para São José dos Campos e tinham 6 vagas. E eu acabei passando ali, acho que eu fiquei com a vaga número 3 de São José dos Campos. Então eu acabei passando nesse concurso sem estar estudando efetivamente para o concurso de Tribunal de Contas. Eu nem sabia direito o que era um Tribunal de Contas quando eu me inscrevi para o edital. Eu fui descobrir como é que era na hora que eu comecei a estudar a legislação do Tribunal de Contas. Porque não tinha naquela época o que a gente tem hoje de nível de informação. Não tinha. Tá? Hoje, apesar de ser aí a gente está no horizonte aí de uma década, né, apenas 10 anos,
O nível de informação naquela época é bem inferior ao nível no sentido de quantidade. A quantidade de informação que a gente tem hoje é muito superior, principalmente nos últimos 5 anos, né? Nesse evento pós-pandemia, isso deu um boom, porque as pessoas começaram a ir para a internet, começaram a ir para as redes sociais e divulgar o seu trabalho. E aí foi aí que a gente começou a ver uma explosão de pessoas ensinando as outras. E isso não era tão forte, né, naquela época. Tanto é que existem cursinhos que naquela época nem existiam, ou se existiam, estavam começando. E são hoje cursinhos muito tradicionais, já são tradicionais, são cursinhos muito conhecidos, tá? de concurso público. Então, se você... essa última década foi realmente uma década de avanço de informação. Então, se naquela época a gente tinha uma informação mais controlada, pouca informação, e isso era um problema, hoje a gente tem outro problema. A gente tem muita informação, a gente tem muito material. E aí você tem que saber filtrar. Você tem que saber filtrar o que é aquilo que vai te ajudar, o que é aquilo que vai te preparar melhor. Porque senão você fica também juntando, vira um autofágico, né? Um negócio em si mesmo. Você fica ali juntando material de um, material de outro, e no fim você não está focando no que tem que ser feito, que é estudar. Bom, enfim, aí eu passei no concurso do Tribunal de Contas, fui nomeado, fui chamado, mas eu não perdi o meu foco. Entrei no órgão, comecei a trabalhar e continuei estudando. Utilizava meu tempo extra ali para estudar, ou seja, na hora do meu almoço eu dava uma estudada, depois do horário de trabalho eu dava uma estudada e diminuiu o ritmo, obviamente, por quê? Porque não tinha concurso no horizonte. Então não adianta você também, eu quero prestar o concurso tal. Esse concurso não está no horizonte, não tem nada definido, apesar que eu acho difícil, porque hoje em dia todos os concursos top estão no horizonte. Né, 2024 e 2025 vão sair todos os concursos praticamente. Então, na minha época não estava assim. Minha época estava bem baixa, assim, a ressaca mesmo. Tanto é que quando aparecia um concurso, todo mundo ia prestar esse concurso. Então, se você não está com esse concurso no horizonte, você às vezes diminui um pouco sua carga para você não ficar, porque é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, se você dá muito gás, você começa a perder fôlego. Você começa a perder fôlego e na hora que chega o momento do edital, o momento que você tem que dar o gás, você já está cansado, sua família está cansada, seus amigos estão cansados, aí você já não tem mais tanto apoio. Então é bom você ter essa noção. Né? Se seu concurso não está no horizonte, você está estudando as matérias comuns, as matérias base, você tem que manter o seu ritmo. Vai mantendo o seu ritmo tratezinho ali. Eu consigo estudar 2 horas por dia com qualidade. Então mantém 2 horas por dia. Na hora que, saiu a autorização para o meu concurso. Está autorizado o concurso, então a gente sabe que aí no prazo de 1, 2 meses vai sair um edital. Então agora é hora de começar a correr. Aí você muda o seu esquema de estudos para tentar absorver o máximo possível de aulas, o máximo possível de horas para a sua preparação. Então foi isso que eu fiz. Ali no Tribunal de Contas, estava aprendendo o trabalho, aprendia a trabalhar, não sei o quê. Então, usava um pouco da minha hora do almoço para estudar e ali 2 horinhas à noite para continuar mantendo o estudo. Eu como eu tinha passado no concurso, eu já estava com uma boa carga das matérias, das disciplinas base para o concurso do ICMS São Paulo, que são as matérias, né? Direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade geral e de custos. Isso vai cair, todo o concurso da área fiscal cai. Não tem como você fugir disso. Então isso já é meio que dado para você. Se você quer começar a se preparar, essas são as disciplinas que você vai começar a olhar. E lá na frente você vai começar a olhar a legislação específica. Se você está focado em ICMS, então você já pode ir olhando uma parte da legislação específica. Mesmo que você não olhe, eu estou focado em ICMS geral. Se sair concurso ICMS do Rio Grande do Sul, eu vou prestar. Beleza. Mas então saiba o que é, né? Tem a legislação federal do ICMS, então você dá uma olhada nessa legislação para você já saber, porque a base dela ela é reproduzida nas legislações específicas. E aí dentro da legislação específica de cada estado você tem os seus pormenores, como alíquotas, alguns redutores de base de cálculo, essas coisas. Mas a base é a mesma para todos os concursos do ICMS. Né? Então isso é uma vantagem para você já se preparar. Então, nesse meio tempo, andando da carruagem, apareceu o concurso do ISS São Paulo, o concurso para auditor fiscal da Prefeitura do município de São Paulo, que é um concurso também muito bom, né? Um auditor do município de São Paulo, ele é equiparado tanto em termos salariais como em termos de benefício ao servidor, de qualidade de vida do servidor, a um concurso de ICMS.
Tá? Então, não só São Paulo, município de São Paulo, vários municípios também têm aí as suas administrações tributárias e tem concurso para fiscal, tem concurso aí muito bom nos municípios também, tá? Então, prestei, era um concurso que tinham 100 vagas, eu me lembro bem, e eles iam fechar o concurso com 120 pessoas, ou seja, eles iam aprovar 100 pessoas e iam botar um cadastro de reserva de 20 pessoas. Então, fui lá e prestei esse concurso, estava estudando, né? Estava dentro do meu ritmo de estudos, só, ok, não tem o ICMS no horizonte, não tem, então beleza, vamos diminuir aqui a legislação específica e vamos colocar a legislação do ISS para a gente saber do que se trata, né? Aqueles pormenores da zona cinzenta, o que é serviço, o que não é serviço, então tinha que saber tudo isso. Então vamos lá. E a banca? Banca FCC. Então é mais uma oportunidade de estar enfrentando esse adversário, enfrentar esse time, que era o time da FCC, porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar eles na minha prova do ICMS São Paulo. Então, ótima oportunidade de entrar em campo e tentar ver se eu ganho esse jogo também. Eu já tinha, ganhei o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já tinha feito ali o meu jogo e já estava bem. Então, tanto é que se eu não passasse no ICMS São Paulo, tranquilo, estava morando onde eu queria, na cidade que eu queria, que eu tinha escolhido, e estava de boa. Era um cargo bom, né? É um cargo bom, continua sendo um cargo bom, até melhor do que na minha época, melhorou bastante, porque eles aprovaram uma lei que reestruturou ali o cargo do agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas, então é um cargo excelente, é um cargo que você pode também olhar com muito carinho e provavelmente deve ter concurso aí nesse horizonte, tá? Dos próximos 2 anos. Então, vamos lá, vamos prestar a prova. Aí eu prestei a prova e eu fiquei em 110º colocado, né? Então eu não fiquei dentro das vagas, dos 100 colocados. E aí eu tinha um amigo que ele ficou em 101º. Ficou em 101º e a gente foi num evento que teve, inclusive. A gente foi num evento que teve num cursinho lá em São Paulo, que reuniu alguns fiscais já do município, que eram professores também, e aí a gente teve esse evento, a gente conversou com essas pessoas, e aí o pessoal falou, não sei o que, aí ele falou, eu passei em 101º. Aí um dos fiscais falou, então você já está dentro, porque a gente já sabe que o que passou em 100º já protocolou a carta de desistência, porque ele deve ter passado em algum outro concurso, provavelmente um concurso da região onde ele mora, e ele vai ficar por lá, né? Porque é isso que vai acontecer com você também. Você, na hora que você passar no concurso, você vai começar a passar em vários concursos ao mesmo tempo. Você vai ter aquele problema bom, você vai ter que decidir para onde é que você vai, né? Então é algo que vai acontecer com você. Você vai plantar, você vai ver aquele momento que você talvez fale, eu tô patinando, tô batendo na trave, vai prestar uma prova dificílima que vai arrasar com você, fala, cara, não sei nada, tô há 1 ano estudando, não sei nada. Fiz uma prova aqui que, parecia outra língua. Não tem problema, continua. Que aí você vai ver, quando começar a brotar, você vai ver que tá brotando aqui, tá brotando ali, brotando. Sua fazenda tá começando a dar colheita. Tá? Então teve isso. Aí, esse cara ficou super feliz porque ele já foi chamado na primeira, né? Porque quando protocola uma carta de desistência, automaticamente ali a administração já não considera essa pessoa e já chama o próximo da lista. Então, beleza. E aí eu fiquei na lista de espera e continuei trabalhando no Tribunal de Contas. Aí passou, né, nesse meio tempo, acabou passando aí quase 1 ano e aí veio o concurso do ICMS São Paulo. Eu falei, agora é meu momento de pendurar as chuteiras. Eu já estava estudando ali há um tempo, num ritmo menor. Falei, esse é meu último concurso. Se eu passar bem, se eu não passar, eu tenho chance de ser chamado no ISS São Paulo e eu vou, porque é próximo de onde eu morava em São José dos Campos, onde eu ainda moro, em São José dos Campos, é muito próximo de São Paulo, então é um lugar que dá para eu ir trabalhar. Ou, se mesmo assim não acontecer isso, eu estou muito feliz aqui no Tribunal de Contas do Estado. Tem muita oportunidade de trabalho aqui, estou muito feliz aqui. Então, foi essa a minha decisão. Mas aí eu estudei e eu fui para cima, porque eu falei, esse era o concurso que eu tinha decidido desde o início. E aí, na hora que teve autorização, aumentei meu ritmo de estudos, e aí eu lembro que foi exatamente no dia 1º de janeiro de 2013. Se não me engano foi 1º ou dia 2 de janeiro. Eu sei que era no feriado, justamente no Réveillon. Porque eu peguei assim, eu estava na casa do meu cunhado,
eu levantei para tomar café, aí fui ver o celular. Na hora que eu vi o celular, edital publicado do ICMS São Paulo. Aí eu cheguei ali, né, o pessoal tudo ali de boa, né, Réveillon. Cheguei para minha esposa na época e falei, ó, arruma as malas, era em outra cidade, a gente estava em Sorocaba. Arruma as malas aí que a gente vai embora. Ah, por quê? Porque saiu o edital, eu preciso voltar para casa, eu preciso montar meu planejamento, dar uma olhada no edital e montar o planejamento para ver o que eu fiz e o que eu não fiz até agora para prestar essa prova. Ah, tá bom, ok. Bom, fizemos a mala e voltamos para casa. Chegou em casa, o que eu fiz? Me tranquei no quarto e abri ali o edital para olhar tudo certinho, que é uma coisa que você tem que fazer. Olhar tudo certinho, o que tem no edital, os pormenores, os horários, tipo de material, né? Tipo de a gente viu aí o concurso da PGE São Paulo saiu e a segunda fase, que é a fase discursiva, a segunda prova, a prova escrita, é discursiva, caneta preta. Então imagina, você não pensa, não olha isso, você vai lá com a caneta azul e não pode fazer a prova, né? Por um erro básico. Outro erro assim de não leitura de edital. Teve um concurso recentemente, você pode pegar esse concurso, foi agora em dezembro, nesse mês de dezembro, foi no início, primeiro domingo de dezembro, segundo domingo de dezembro, teve concurso para delegado de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá? O que aconteceu? Meu irmão prestou esse concurso e ele chegou lá e voltou para trás. Aí por que voltou para trás? Porque não estava de terno. Ele falou, pô, terno para prova objetiva? Eu nunca vi isso. Aí eu fui lá no edital. Olhei o edital, tá lá, terno para a prova objetiva. Ou seja, né, é um concurso que tem tudo para dar problema. Por quê? Porque basta que uma localidade eles aceitem alguém prestando prova sem estar com terno, para todo mundo entrar para todos aqueles que foram prejudicados, né, no caso aí, quem não conseguiu entrar entrar na justiça para falar, ó, teve aí um desequilíbrio aí no concurso. Né? Então é absurdo exigir que você esteja de terno para fazer uma prova objetiva num calor desses. Né? Você exigir terno para a pessoa fazer uma prova oral, ok, faz sentido, tem toda aquela formalidade, então beleza. Agora exigir terno para prova objetiva é um absurdo? É um absurdo, só que o edital é a lei do concurso. E se está escrito lá que você precisa de terno para prestar a prova objetiva, você vai de terno? Você vai de terno. Se está escrito lá que o céu é verde, você vai falar que o céu é azul? Não, você vai falar que o céu é verde. Tá? Isso é uma regra para o concurseiro. O concurseiro ele acredita naquilo que a banca fala. Depois você pode ter todas as convicções da sua vida. Mas para passar no concurso você tem que respeitar o que a banca disse. Tá? Então, enfim, aí eu peguei e prestei o concurso para o ICMS São Paulo. Fui lá, estudei, aumentei meu ritmo de estudo, tirei férias, peguei lá, cheguei no Tribunal de Contas, tirei férias e pá, fui lá e prestei. Eram 800 vagas. Eu falei, não é possível que eu não pegue essa vaga. Uma vaga dessas é minha. Eu vou pegar uma vaga. Eu tinha plena convicção de que eu iria pegar aquela vaga. Então, estava estudando, já tinha passado em 2 concursos bons, 2 concursos difíceis. Falei, não é possível. Vamos lá, eu vou com fé. Me preparei direitinho, certo, pá. E o que aconteceu? Eu ia me inscrever, a prova era em vários locais do estado de São Paulo. Eu ia me inscrever para prestar prova em Taubaté, que é um município próximo de São José dos Campos. Mas eu ia ficar em Taubaté, ia pousar em Taubaté. Não ia dormir em São José para ir para Taubaté no dia da prova, não. Porque eu já tinha passado alguns perrengues, já passei alguns perrengues. Eu vou contar essa história para vocês. Então, só que aí eu vi que na data da prova ia ter um evento de corrida em Taubaté. Eu falei, não, nem vou me inscrever para prestar em Taubaté. Vou me inscrever para prestar o local de prova em Jundiaí, que era onde a minha sogra na época morava. Fui, porque aí eu durmo lá e eu presto a prova lá, porque eu não vou prestar no lugar de corrida. Por quê? Porque nessa trajetória eu já passei por muito perrengue. Um deles foi quando eu fui prestar o concurso para o ISS Campinas, que também é um concurso muito bom na área fiscal. Fui prestar o concurso de ISS Campinas e aí eu fui lá, fiquei no hotel, né? E aí, no dia seguinte de manhã não tinha Uber naquela época. Eu desci e fui pedir um táxi. E aí eu fiquei ali na porta, esperando o táxi chegar. E aí eu vi que tinha uma galera esperando o táxi chegar. E a gente lá, esperando o táxi chegar e não chegava táxi. Quando a gente olha na avenida do hotel assim,
o pessoal correndo. Pô, não é possível que bem hoje tem um evento de corrida. E aí, óbvio, quando tem um evento de corrida, eles fecham as vias. Aí, pô, eu tive que atravessar a avenida e ir para um outro lugar para tentar ver se pegava um táxi. Aí nisso, o seu psicológico já começa a se abalar, você já começa a ficar nervoso, que é algo que não deve acontecer. Você tem que estar sereno para prestar a prova. Enfim, deu certo, prestei a prova, não passei, mas né, foi um problema. Então você tem que se atentar para essas coisas também. Né? O local que você vai prestar a prova, vai ter algum evento de corrida? Se tiver, né, você se prepara para estar o mais próximo possível do local de prestar a prova, para você não ter problema de ser um daqueles que chegam com o portão fechado. Né? A gente sempre vê todo ano, né, os atrasados do Enem. Né? É até um meme, né? A gente fica esperando ali para as pessoas, para o entrevistador falar com as pessoas que chegaram atrasadas. Então, você também tem que ter isso, tá? Isso faz muito parte do jogo. Né? As pessoas às vezes estudam tanto, estão preparadas, mas aí não sabe ritmo de prova. E é importante você fazer as provas antes mesmo. Por causa disso, porque você vai chegar lá, você vai ver gente que levou piquenique para a prova, a pessoa levou fandangos, levou chocolate, levou 2 litros de Coca-Cola, levou... o cara não foi fazer prova, ele foi fazer um piquenique. Né? Aí você fala, cara, eu preciso disso, eu vou precisar desse tanto de coisa para ficar me atrapalhando. Né? Porque basta que a Coca-Cola vire na sua prova que acabou. Né? Basta que você suje ali a sua mão com chocolate que acabou. Né? Você tem que levar alguma coisa para você comer? Precisa. Porque você precisa dar uma energia, um açúcar para o seu cérebro. Você precisa, no meio da prova ali, você precisa levantar a cabeça. Respirar, porque você está aqui abaixo, contraído aqui e tal, não sei o que. Você precisa respirar, dar uma mordidinha numa barrinha de cereal. Barrinha de cereal é bom por causa disso, por quê? Porque ela tem açúcar, que vai te ajudar ali rapidinho, e ela é seca. Né? A probabilidade de você ter algum problema de manchar folha de prova é baixa. Né? E você leva eu levava sempre isotônico, né? Também. O isotônico eu acho bom para fazer prova, porque ele dá ele é rápido para te repor, porque você vai estar lá gastando os seus neurônios. Então isso também é importante, né? Você saber que não dá para levar uma caneta só. Você tem que ter um kit ali do concurseiro, né? Que são mais de uma caneta. Leve sempre pelo menos duas pretas e 2 azuis. Porque chegou lá, você não viu o edital, só pode caneta preta, você fala, pô, eu tô armado aqui com a caneta preta, né? Então, mas sempre leia o edital, porque se você não leu o edital, você cometeu o primeiro erro, o erro mais básico do concurseiro, né? Então, assim, você nem merece passar, porque se a coisa mais básica que você tem que fazer é ler o edital, é destrinchar o edital para entender o que está sendo pedido. Não é só o conteúdo, né? Você também tem que estar preparado para a prova ali. Tá? Enfim, eu passei ali nesse concurso do ICMS, acabei escolhendo a vaga que eu queria, né? Porque ali eles também tinham, o concurso foi geral, e aí depois eles chamaram a primeira leva de aprovados para escolher as localidades. Isso acontece muito nos concursos, né? Você vai prestar ali auditor da Receita Federal e tem várias localidades. E quem que escolhe isso? Geralmente são os primeiros colocados que vão escolher. Então, passei aqui em primeiro colocado da Receita Federal, eu tenho a prerrogativa de escolher o lugar onde eu vou trabalhar, dentre aqueles que foram disponibilizados. Geralmente esses locais são disponibilizados depois do concurso de remoção. Né? Antes do concurso em si, tem um concurso de remoção dos fiscais, em que os fiscais que estão em localidades, né, em outras localidades, eles acabam pedindo para ir para localidades mais próximas, geralmente mais próximas da sua base familiar. Então, ocorre essa remoção entre os fiscais e aí depois vão sobrando as vagas e essas vagas são disponibilizadas para os fiscais novos, né, para os novos entrantes. Então aconteceu isso com a gente também. A gente tinha ali um número de vagas de cerca de 33 pessoas na região aqui do Vale do Paraíba. E eu, felizmente, eu já tinha planejado tudo também. Olha, se eu não conseguir o local que eu quero, eu vou ficar em tal local. Né? Você vai conversando com as pessoas e vai vendo quais locais são mais aderentes à sua situação de vida. Aí eu falei, mas felizmente deu certo e eu fiquei no local em que eu queria estar. Tá? Então é importante você perceber que na minha história eu fui muito focado. Eu tinha claramente um objetivo e eu não me desviei desse objetivo. Eu acrescentei uma ou outra disciplina na minha trajetória no meio do caminho? Eu acrescentei. Foi assim,
pontual e foi importante, porque todos esses concursos que eu prestei, eu passei. Mas por quê? Eu não tinha no horizonte o meu concurso-chave. Ele não estava no horizonte. Então eu pude fazer essa flexibilização. Agora, nesse momento que a gente tem um monte de concurso aberto, você tem que focar. Você fala, olha, eu vou até prestar um concurso ou outro ali, mas a legislação específica, a parte específica, eu não vou estudar. Vou prestar para quê? Para pegar ritmo de prova, para entrar em campo, para jogar, para tomar bolada, para dar chute no gol, porque você precisa saber como é que funciona. E vai que, porque às vezes sim, você já está estudando um tempo, você já sabe ali, você já tá muito bem nas matérias básicas. A maioria dos concursos, eles têm um núcleo base muito forte e muito bem definido. Diferente, por exemplo, do concurso de diplomata. Né? Tudo que você estuda para a área fiscal, área de controle, não vale nada para o diplomata e vice-versa. Né? Se você estudar para diplomata, você só vai estudar para diplomata. As disciplinas são específicas, só vai estudar para diplomata. Se você estudar também para a área financeira, né, ou para aqueles que querem analista do Bacen, também é mais complicado. Por quê? Porque você tem muita disciplina específica ali para analista do Bacen que você não aproveita. Então, você tem que ter mais foco. Né? Você utiliza para analista da CVM, analista e inspetor da CVM, porque são cargos que até trabalham, né, muito, eles trabalham lado a lado. O Banco Central trabalha bem mais na área financeira dos bancos e tem coisa de proteção da moeda, e a CVM trabalha na área de mercado de capitais, mas ela também fiscaliza a parte dos bancos, principalmente a parte dos bancos que é envolvida com o mercado de capitais. Então, são concursos primos ali que você tem uma certa intersecção. Mas, tirando isso aí, a maioria dos concursos, eles têm um núcleo base muito forte. Você, às vezes, adapta alguma coisa. Por exemplo, se você vai prestar constitucional e você está prestando constitucional, né? Você está vendo ali a disciplina de constitucional para um concurso da área de um órgão do executivo, é claro que você espera que caiam mais questões relacionadas ao funcionamento do executivo. Né? Não faz sentido você prestar ali um concurso de auditor fiscal e a prova inteira de constitucional ficar falando como é que é o funcionamento do judiciário. Né? Pode até cair uma questão ou outra, para saber se você tem uma noção geral da Constituição, mas não vai ter um monte de questão falando como é o funcionamento do judiciário. Né? E vice-versa. Vai prestar um concurso de Tribunal de Contas da União, você espera que a parte de constitucional tenha aqui o quê? A parte ali do legislativo, da área de controle, seja mais cobrado. Vai ter executivo? Como funciona o executivo? Vai ter. Mas o foco do concurso não é esse, o foco do concurso, mas você vai aprendendo isso com o seu estudo, você vai adquirindo esse conhecimento. Tá? Mesma coisa a área de tribunais. Você, quando estuda para a área de tribunais, o que é bom? Quando você está estudando para a área de tribunais, você está estudando para vários concursos ao mesmo tempo. Você só tem ali uma ou outra disciplina que é de legislação específica. Então, esse é o meu recado para você hoje. Focar. Né? Foca, aproveita que a gente tem muito concurso aí e escolhe aqueles concursos que você deseja e vê o que eles têm em comum. Né? Se eles têm muita coisa em comum, dá para você estudar. Se não tiver, você vai ter que decidir, né? O que é melhor para você, dado, né, também o seu histórico, o que você já vem estudando. Se dá para você ampliar ou não. Né? Geralmente não dá, porque geralmente quando começa a acontecer é um atrás do outro e a gente tem que focar. Tem que ter método de estudo, principalmente agora. Agora é a hora de... Lembra que eu falei que eu estava no trote? Estava ali no trotezinho, 2 horinhas por dia e tal, porque não tinha concurso no horizonte. Agora a gente já tem um monte de concurso autorizado, concurso com edital. Então provavelmente o concurso que você está esperando aí, ou já está autorizado, ou já está com edital, ou a gente tem um horizonte aí de sair em 2024, 2025. Então é hora de você começar a esquentar a turbina também, aumentar seu ritmo, não muito. Se não tem edital, não adianta você também, vou estudar 8 horas por dia, não. Aumenta seu ritmo, fica mais esperto para você conseguir, na hora que chegar mesmo a hora, o edital saiu. Aí você tá com fôlego para aumentar o seu trote e dar aquela arrancada rumo ao sucesso. Espero que tenha ajudado você esse pequeno bate-papo. Eu acho que é importante a gente trazer, né, todos nós que prestamos o concurso público e somos servidores e que estamos nessa área educacional para trazer mais gente, para fazer as pessoas vencerem, porque sim, você passar num concurso público, você é um vencedor, você cala a boca de muita gente, porque as pessoas não estão vendo o seu plantar.
Sabe por quê? Porque quando você planta, a semente ela cresce ali para baixo, ela está lá embaixo da terra, ninguém tá vendo. Então tá todo mundo, tem muita gente que tá ali te julgando, tá ali te questionando, mas também tem muita gente que tá apostando em você. E na verdade nada disso importa. Tá? O que importa é você. Você é a pessoa mais importante. Tá? Você e a sua família. Só que mesmo dentro da sua família, você vai ver que às vezes as pessoas não botam muita fé em você. Então você tem que ter essa mente, né? Óbvio que se a sua família estiver junto contigo, que nem eu tive, o apoio ali, se a sua família estiver junto contigo, é o melhor dos mundos. Mas a gente sabe que às vezes, principalmente com o passar do tempo, as pessoas não têm, né, a noção, não quer esperar a colheita. Então você não, você sabe que é um processo, que você vai plantar e que você vai colher. Não dá para você já plantar hoje e arrancar amanhã, não dá, não vai acontecer assim. Se você sabe isso e você tem isso muito firme dentro de você, você vai conseguir. E vai ter esse sucesso. E vai vir para esse lado aqui e vai ajudar outras pessoas também. Mesmo que você não participe ativamente, como algumas pessoas participam, como eu estou participando agora, mesmo que você, basta uma palavra, que nem aquele meu amigo que eu falei. Aquele amigo lá em 2010 que ele falou comigo, olha, é assim que eu fiz. E aí eu resolvi fazer mais ou menos igual, fui aprendendo outras coisas no meio do caminho, mas aquele foi meu pontapé. Ali eu provavelmente ganhei 6 meses de estudo, porque eu não fui em casa sozinho estudar. É muito importante que você tenha esse acompanhamento de pessoas que queiram te ajudar. Tem muita gente querendo te ajudar, então aproveite isso, siga os passos dos exploradores anteriores. É a melhor forma de você atingir o sucesso. Tá? Então, tenha um bom dia, foque nos estudos e um abraço.